Olá, alunos do sexto ano da Escola Domingos Fugrini, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar da apostila do Universitário, página 35, a continuação. Expressões numéricas envolvendo a multiplicação. Considere a seguinte expressão numérica: 5 mais 3 vezes 6 menos 4. Essa expressão envolve adição, subtração e multiplicação. Para resolver expressões desse tipo, devemos observar as seguintes regras. Primeiro, resolvemos as multiplicações. Segundo, resolvemos as adições e subtrações na ordem que elas aparecerem. Então, aqui ele tem um exemplo de como resolver aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, 5 mais 3 vezes 6 menos 4. Então, primeiro, a gente tem que começar pela multiplicação. Ó, isso aqui é muito importante, multiplicação. Então, aqui ele começou, ó, copiou 5 mais... Agora, ele vai resolver a multiplicação, ó, 3 vezes 6, 18. E copia o restante, menos 4. É muito importante copiar o que vem antes, até chegar na multiplicação, e copiar o que vem depois exatamente igual para não errar nas contas e chegar no resultado errado no final. Depois que fizermos a multiplicação, nós vamos para a adição, porque ele falou aqui, ó, adição e subtração na ordem que aparecer. Então, se aparecer primeiro adição, resolve adição. Se aparecer primeiro subtração, resolve a subtração. Então, resolvemos a adição, pois ela aparece antes da subtração. Então, 5 mais 18, 23. E copia o restante, ó, menos 4, não pode esquecer. E daí, vocês vão resolver, ó, 23 menos 4, 19. Então, daí é o resultado da subtração. Então, o resultado dessa expressãozinha numérica é 19. Vamos para a próxima página. Aqui já temos as atividades, ó, na próxima página. Ó. Resolva os problemas transformando as situações apresentadas em cada um deles em expressões numéricas. Então, ó, na compra de um automóvel, uma pessoa deu R$ 4.500 de entrada e o restante pagou em 48 prestações iguais de R$ 526. Qual é o custo final do automóvel? Então, vamos lá. Vamos montar a expressãozinha. 4.500 mais... Aqui a gente vai abrir um parênteses. Por quê? Porque eu tenho que resolver a quantidade de parcelas aqui vezes o valor de cada parcela para depois somar com a entrada que ela deu. Então, aqui eu vou colocar, ó, 48 vezes 526. Coloquei o parênteses para ficar mais, assim, vocês perceberem que tem que fazer essa primeiro, mas poderia deixar sem também. E vocês têm que lembrar que entre uma soma e uma multiplicação, tem que fazer a multiplicação primeiro. Coloquei o x aqui, mas se vocês perceberam que lá na outra expressãozinha do primeiro exemplo, não aparece o x, aparece o pontinho, tá bom? Então, se vocês verem o pontinho, é a mesma coisa que a letrinha vezes, o x do vezes, tá? Então, ó, num avião estavam presentes 8 tripulantes e 86 passageiros. Numa das escalas desceram 21 passageiros e subiram 17. Com quantas pessoas o avião levantou voo depois dessa escala? Então, primeiro aqui, nós tínhamos no avião 8 mais 86, tá? Numa dessas escalas, desceram 21 passageiros e subiram 17. Daí, desceu 21 e subiu 17. Ó. Então, primeiro a gente vai somar aqui, depois subtrair o 21 e depois somar o 17, tá?
Continuando aqui, ó. A tabela mostra o preço do quilograma do produto. Com base nela, resolva os seguintes problemas escrevendo a expressão numérica que os representa. Clara comprou 1 kg de carne moída e 2 kg de rosbife e 1 kg de presunto. Quanto ela pagou? A mesma coisa aqui, ó. Posso colocar o parênteses como não posso, mas eu tenho que lembrar que a multiplicação tem que fazer primeiro. Então, 1 vezes o quilo da carne moída. Então, a carne moída é 16. Mais 2 quilos de rosbife. Então, 2 vezes 14. Mais 1 quilo de presunto. 1 vezes 12. Resolve as multiplicações primeiro, depois soma, tá? Então, ó, 1 quilo de carne moída, 1 vezes 16. 2 quilos de rosbife, 2 vezes 14, mais 1 quilo de presunto, 1 vezes 12. Resolve sempre aqui primeiro, ó. Esse, depois esse, no final soma os resultados. Kátia tinha uma nota de 50 para pagar sua compra. Ela comprou 2 quilos de queijo prato e 1 quilo de rosbife. Quanto ela recebeu de troco? Aqui vocês vão fazer 2 vezes o quilo do queijo prato, que é 9, mais 1 vez o quilo do rosbife, que é 14. Vai somar o que ela gastou e depois tirar dos 50, que é o que ela, né, a nota que ela deu para pagar, para ver o quanto ela vai receber de troco, tá bom? Vou deixar vocês montarem a B e resolverem, colocar o resultado. Próxima página, ó. Junte-se ao colega e analise como resolvemos a expressão. Agora escreva um parágrafo explicando passo a passo a ser seguidos na resolução de expressões numéricas que envolvem operações de adição, subtração e multiplicação e os sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves. Então, aqui, ó, ele quer saber como foi resolvida essa expressão. Ela foi resolvida utilizando a regrinha, a multiplicação primeiro ou não. Aqui vocês percebem que já não foi utilizada a regrinha da multiplicação primeiro, porque tinha parênteses aqui, tá? Então, aqui, no caso, foi usado os sinais de associação primeiro, para colocar que eu tinha que resolver essa continha aqui primeiro, 12 menos 9. Se não tivesse sido colocado o sinal de parênteses aqui, que é o sinal de associação, eu teria que resolver o 4 vezes 12 primeiro. Então, vocês vão escrever aqui como foi utilizado os sinais de associação para resolver essa expressão numérica, né? Por isso que o 12 menos 9 foi resolvido primeiro. Então, quando tenho sinais de associação, eu tenho que resolver de acordo com eles. Primeiro o parênteses, depois o colchete, por último as chaves. Quando não tiver, aí primeiro a multiplicação e divisão, na ordem que aparecer, depois a subtração e a adição também na ordem que aparecer. Então, aqui no caso, vocês vão responder que foi utilizado os sinais de associação, por isso a operação 12 menos 9 foi realizada primeiro, tá bom? Calcule o valor das seguintes expressões. Então, aqui, lembrando que vocês vão fazer as multiplicações primeiro. Então, aqui 3 vezes 7 primeiro, copia o 8 mais, resolve o 3 vezes 7, copia o menos, resolve o 4 vezes 6. E depois continua resolvendo. Aqui, como tem parênteses, ó, eu vou resolver dentro do parênteses primeiro. 7 menos 4 vai dar 3. Daí, 3 vezes 6. Copia essa parte aqui primeiro. Ah, vocês vão multiplicar aqui primeiro, ó. 3 vezes 3 aqui, depois vezes 6 de novo, tá? Eu não tinha visto que aqui é um sinal de multiplicação também. Então, vai ficar aqui, ó, 8 mais 3 vezes 6, 3 vezes 3 vezes 6, tá bom? E aí, vocês vão resolvendo. Quando tiver colchete, primeiro vai resolver aqui dentro, ó. 7 mais 8, daí vezes 2, menos 4 vezes 7, ó. Resolve-se 4 vezes 7 também. A hora que ficar um número só, vocês não precisam colocar mais o
parênteses, já coloca só o colchete. Ficou um número só no colchete, já não precisa colocar ele, já deixa sem, tá bom? Próxima página aqui. Nós vamos falar de divisão agora, ó. Divisão significa dividir, partir ou repartir em partes iguais. Suponha, por exemplo, que você precise repartir 80 páginas de um fichário em 4 matérias para a escola. É muito fácil perceber que cada matéria receberá 20 páginas. Essa divisão é a divisão exata, ou seja, não restarão páginas após a divisão. Dizemos então que uma divisão é uma divisão com resto zero. Mas, se você tivesse 82 páginas para dividir em 4 matérias, você dividiria em 4 grupos de 20 páginas e sobrariam 2 páginas, concorda? Nesse caso, temos uma divisão com resto 2. A divisão também pode ser entendida como uma operação que nos permite verificar quantas vezes a quantidade cabe dentro da outra. Se numa escola, por exemplo, existem 112 alunos e numa Olimpíada interna desejamos montar equipes de 16 alunos cada, podemos formar 112 dividido por 16, 7 equipes. Em outras palavras, cabem 7 equipes de 16 alunos nos 112 alunos da escola. Observe a divisão de 100 por 4, os nomes dos valores envolvidos. Então, o 100 é o dividendo, o 4 é o divisor, o 25, que é o resultado da divisão, é o quociente, e aqui fica o resto. Quando o resto é zero, a divisão é exata. Quando sobra resto, a divisão não é exata. Próxima página. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Considere a operação 100 dividido por 4 igual a 25. Se multiplicarmos o quociente 25 pelo divisor 4, teremos novamente o resultado 100. Por essa razão, dizemos que a multiplicação e a divisão são operações inversas, uma desfaz a outra. Relações entre o dividendo, divisor e quociente e resto. Com base no fato que a operação inversa da multiplicação é divisão, podemos verificar que existe entre essas operações uma relação muito importante, denominada relação fundamental da divisão exata. Suponha, por exemplo, que se precisarmos organizar 156 laranjas em dúzias, para saber quantas dúzias teremos, faremos a divisão abaixo e depois, para conferir o cálculo, efetuamos a operação inversa da multiplicação. Então, 156 dividido por 12 é 13 e não sobra resto. Então, 13 vezes 12 dá 36. 13 vezes 12 vai dar aqui, ó, primeiro multiplicando 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, pulando uma casa aqui, né? 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, somando 156. Então, uma operação desfaz a outra. Se eu pegar aqui, dividir, vai dar 13. Se eu multiplicar 13 pelo divisor, vai dar o dividendo que estava aqui, certo? Então, ó, numa divisão exata, o quociente multiplicado pelo seu divisor é igual ao dividendo. Então, nós temos, ó, 156 dividido por 12 é igual a 13. Então, 13 vezes 12 é igual a 156. Nada mais é que tirar a prova real que vocês aprenderam lá no 4º e 5º ano, tá? Então, aqui nós tiramos a prova real para ver se exatamente estava correta a nossa conta, né? Pegamos o quociente vezes o divisor para ver se dava igual ao dividendo aqui. É a prova real, tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.